Está começando agora mais uma edição do Jornal Nacional. Uma grande preocupação entre os professores é de ensinar ao aluno uma forma coerente a importância da oralidade, o letramento, da fala e a escrita. Hoje é impossível investigar a oralidade e letramento sem uma referência direta ao papel dessas duas práticas na civilização contemporânea. Verdade. A escrita é usada como contextos sociais básicos na vida do cotidiano direto da oralidade. Nesse contexto temos o trabalho, a escola, o dia a dia, entre outras coisas. Um exemplo comum, Zefran, é uma ida ao supermercado. Quem nunca viu uma pessoa fazendo compras com uma lista na mão? Para falar melhor sobre esse assunto, trouxemos duas especialistas no tema. Tassiane Coque e Nenê Antunes. Boa noite. Boa noite, Zefran, boa noite, Wellen, e a todos os telespectadores. Boa noite a todos. O que vocês poderiam falar para esclarecer melhor sobre esse assunto? É importante ressaltar, que o tema escrita e leitura é uma prática comunicativa bem interessante e bastante proveitosa em muitos sentidos. Realmente, Coque, a escrita, após se tornar um fenômeno desejável a todos os seres humanos, passou a ser um passaporte para o conhecimento. Desde o surgimento da escrita, ela sofreu alterações? Com certeza, a escrita ela veio se modificando e se aperfeiçoando, Hoje ela tem um papel muito diferente do que aquele que ela tinha em outros tempos e em outras culturas. Ela também é um fato histórico que deve ser tratado como um tal e não como um bem natural. O que vocês poderiam explicar sobre oralidade e letramento? A oralidade, ela vem ser uma prática social interativa que tem uma finalidade, Ela é para fins comunicativos e ela se apresenta sob formas ou gêneros textuais, fundados na realidade sonora, ou seja, o som. Já o letramento, ele envolve as mais diversas práticas da escrita. O indivíduo letrado tem a capacidade de identificar o valor do dinheiro, no ônibus que deve tomar e fazer cálculo, entre outras funções. Sobre a fala e a escrita, o que vocês querem dizer? Bom, a fala, como todos esses que estamos assistindo podem perceber, nós estamos nos utilizando dela, Ela vem ser uma forma de produção textual, discursiva, e tem uma finalidade. Essa finalidade é para fins comunicativos em uma modalidade pequena. A escrita, ela é um modo de produção, se caracteriza pela grafia e se trata-se de uma modalidade de uso da língua complementar à fala. Gostaria de agradecer a estas duas grandes linguistas que vieram contribuir para a educação brasileira, dando essa pequena entrevista, mas que serviu para ajudar muitas pessoas que têm dúvidas em relação a esse assunto. Muito obrigada e boa noite. Obrigada e boa noite. Agora nós vamos ver uma reportagem sobre o tema abordado em relação às ideias das pessoas na rua. Direto do jornal para o repórter Fábio Rocha. Boa noite. Oralidade e escrita são dois fatores essenciais para a comunicação do ser humano. Quem nunca sofreu certo preconceito por ficar com medo de errar uma palavra na hora de leitura em voz alta? Quem nunca ficou com uma pequena dúvida na hora de saber se está escrevendo certo ou errado? E vamos entrevistar agora alguns acadêmicos para saber o ponto de vista sobre o relacionado assunto. Boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome? Raíssa, para você, qual a importância do uso correto da oralidade e da escrita? A oralidade é o nosso principal meio de comunicação. Por exemplo, quem vive sem ela? Quem vive o dia sem falar? A escrita é o modo de registrar a língua falada. Bom, Raíssa, obrigado pela reportagem. Uma boa noite. Boa noite.
Como vocês puderam perceber, a escrita e a oralidade são dois fatores essenciais para a comunicação do ser humano. Bom, e agora vamos entrevistar mais uma acadêmica do curso de Pedagogia. Boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome? Alessandra. Alessandra, para você, qual a importância da oralidade da escrita? A oralidade da escrita é de suma importância, principalmente no desenvolvimento da criança. É interessante que seja trabalhada a leitura, a escrita e a oralidade desde o início, porque justamente quando a criança ela começa a se deparar com situações em que ela precisa falar em público, se expressar, ela sente dificuldade, porque não foi trabalhada a oralidade com essa criança desde o início, desde que ela começou a frequentar o ambiente escolar. E a escrita vai contribuir com essa criança, tanto na oralidade quanto na leitura, porque ela vai estar trabalhando questões da ortografia, textos, todo esse universo. Então é de suma importância, sim, que seja trabalhado com as crianças a oralidade e a escrita. Bom, e agora vamos entrevistar um professor especialista da instituição. Boa noite, professor Rony. Boa noite. Para o senhor, qual a importância da oralidade e da escrita? A oralidade constitui um passo fundamental no desenvolvimento da fala, porque a oralidade pressupõe a liberdade de expressão que o indivíduo tem. Entretanto, essa liberdade tem que ter muito cuidado, pois falar o que quer necessariamente precisa se ter cuidado com a forma como se fala, a coerência na fala e utilizar os termos corretos. Já a escrita, ela requer realmente um rigor maior. Você tem que ter uma preocupação naquilo que se escreve, com a coerência, com a coesão. Isso na fala é mais... A fala ela é mais aberta, ela dá muito mais liberdade ao falante, mas a escrita ela já fecha com as regras, ela se preocupa mais com a forma, etc. Obrigado, professor Rony. Uma boa noite. Reportagem de Fábio Rocha, imagens de Tatiane Figueiredo para o Jornal Nacional. Obrigado, Fábio. Como podemos ver, não podemos tratar as relações entre a fala e a escrita de maneira estanque, ou seja, de forma separada, pois uma depende da outra. Ok, essa foi mais uma edição do Jornal Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana e até a próxima.